O Centro Integrado de Operações de Segurança, o CIOPS, teve um papel importante durante as eleições deste ano. Vários órgãos públicos funcionaram no local neste domingo. Assim como nas eleições de 2010, o CIOPS funcionou como um centro de comando e apoio. A novidade é que neste ano o Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas solicitou que as mais de 200 câmeras de monitoramento e as 300 viaturas do Ronda no Bairro fossem utilizadas para a fiscalização de crimes eleitorais. Nós temos várias câmeras das 232 em Manaus voltadas para acompanhar o movimento de eleições. Outras zonas eleitorais que não têm a cobertura de câmeras, nós temos utilizado as câmeras das viaturas do projeto Ronda no Bairro, programa Ronda no Bairro, o que tem sido um sucesso até aqui pelo baixo índice de ocorrência registrado. O Gabinete de Gestão Integrada da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas foi montado no CIOPS para as eleições e reuniu diversos órgãos como a Polícia Federal, Corregedoria, Justiça Eleitoral, entre outros. O trabalho está se desenvolvendo de forma normal, não tivemos nenhum incidente de natureza grave. Até uma hora antes do término das eleições, o CIOPS tinha registrado e confirmado apenas 3 ocorrências, 2 bocas de urna e um desacato a um juiz eleitoral. Você sabia que crimes eleitorais considerados de baixo potencial ofensivo são julgados no próprio dia da eleição? Você vai ver agora como foi a triagem das ocorrências relacionadas à boca de urna. O rapaz tenta se explicar. A caixa cheia de panfletos que fazem propaganda a um candidato a vereador foi apreendida. Na legislação, boca de urna é crime e pode dar até 1 ano de cadeia. Mas na maior parte das vezes, tudo é resolvido com prestação de serviços à comunidade. Se em uma situação normal, um caso demora dias, meses para ser julgado, no domingo durou horas. Nós só podemos trazer para cá e ser submetido ao juizado especial, que é o que está instalado aqui, os delitos de menor potencial ofensivo. Os demais, a Polícia Federal que é encarregada deles e eles vão para a Polícia Federal. Apenas os presos que cometeram crimes eleitorais com pena máxima de 2 anos receberam a sentença no dia da eleição. Nós contamos com defensores públicos da União, promotores de justiça, juízes eleitorais. Então, a Polícia Militar ou a Polícia Civil conduz o autor do fato aqui no ginásio, é feita a apresentação, lavrado o termo de atendimento, o termo de audiência e a sentença. Os detidos foram ouvidos pelos juízes na Arena Amadeu Teixeira e no ginásio poliesportivo Zezão, na zona leste de Manaus. Após as 5 da tarde, a maioria foi liberada, mas todos vão responder à justiça. Vamos conversar agora com a repórter Rutiene Bindá, ao vivo, sobre as principais ocorrências registradas durante o fim de semana. Rutiene, bom dia. Pelo jeito, a polícia teve bastante trabalho, né? Bom dia, Guilherme. Um ótimo dia a você que nos acompanha neste momento. Só para você ter uma ideia, geralmente a gente costuma dar o balanço das ocorrências nas segundas-feiras e sempre a gente costuma falar que os números de homicídios ficam mesmo entre 10 e 11 homicídios. Neste fim de semana de eleição não foi diferente, apesar da expectativa, porque teve aí a lei seca. Mas quem vai explicar melhor para a gente sobre isso é o comandante de policiamento metropolitano, o tenente-coronel Gilberto Gouveia. Bom dia. Queria que a gente começasse explicando justamente a situação dos homicídios. Por que a gente não percebeu tanto essa diminuição? Pois é um fato que precisa ser estudado, né? A Polícia Militar, a segurança como um todo esteve ainda mais presente nesse final de semana e, lamentavelmente, nós registramos ainda até a última informação que nós tivemos do CIOPS, né? São 11 homicídios na cidade de Manaus nesse final de semana. Realmente é um número ainda que precisa ser batido. Eu queria que a gente falasse, inclusive, desse último, né? Que foi registrado durante a madrugada, uma mulher ali próxima de João Batista. É verdade, as informações que nós temos é que ela foi perseguida por 2 motociclistas na altura desse jornal, né? Na João Batista, ela foi morta, né? Com vários disparos, lamentavelmente. Há a expectativa de que tenha sido execução? As características levam a crer que foi uma execução e certamente a Polícia Civil vai investigar e em breve trará uma resposta para esse crime. Agora, comandante, a gente também tem imagens, vamos colocar agora ao vivo, essas imagens que mostram a atuação de vocês, inclusive no sábado à noite, por conta da lei seca. Como é que foi esse trabalho? A Polícia Militar, ela, desde quinta-feira à noite, né, passou a trabalhar na Operação Eleições, né? A lei seca, ela passou a vigorar das 22 horas do sábado até as 18 horas do domingo, foi o que o presidente do pleito decidiu. E nós intensificamos o trabalho com relação a isso. Visitamos diversos bares, alguns foram convidados a fechar suas portas, né? E isso, a expectativa era que resultasse, né, número de homicídios e outros crimes, né, em número menor.
mas infelizmente foram 11 homicídios. Isso precisa ser estudado, é uma meta que precisa ser batida. A gente percebe que não foi a medida que surtiu o efeito necessário. Isso leva a crer que não é só a presença da Polícia Militar, outros fatores, presença da segurança pública como um todo, outros fatores influenciam isso aí. Isso precisa ser estudado. E à medida que você não consegue punir criminosos, né, a impunidade contribui para que isso se avolume. E infelizmente é o que tem ocorrido no nosso estado. Os criminosos, ainda que com o nosso esforço, né, muito grande, a gente não consegue aí você envolve todo o sistema de persecução criminal, não só a polícia, mas vai até a justiça, até o sistema penitenciário, né, que não consegue dar essa resposta. Isso precisa ser estudado e precisa ser realmente melhorado, e é o que se está fazendo nesse momento, faz-se, né? Isso nesse momento com estudos e trabalhos práticos. Teve ainda também a situação, que é o que o senhor está tocando nessa situação, da falta, por conta da eleição, não se pode fazer prisões em flagrante em casos que sejam de menor potencial. É verdade, a gente acredita que essa legislação precisa ser atualizada, né? Salvo engano, é de 1965, uma realidade completamente diferente da realidade atual, e nós aí fazemos frente, né, formamos com a opinião de uma juíza, né? Nós ouvimos uma juíza falar uma reportagem de um outro estado. Ela dizia que era melhor, era mais vantajoso você prender, né, um eleitor, ter um voto a menos, do que deixar um criminoso liberto. Queria que a gente falasse, comandante, em relação ao efetivo para o segundo turno. No primeiro turno, a Polícia Militar empregou toda a sua capacidade operacional. 9.000 homens foram empregados em algum momento na sexta, sábado e domingo, né? Nós tivemos a valiosa contribuição do Exército Brasileiro, também uma contribuição da Guarda Civil Metropolitana, além das polícias civil e federal, cada um no seu papel. Esses 9.000 homens atuaram em todo o estado. Em Manaus, nós empregamos em torno de 5.000 homens nas eleições. No domingo, a força ainda maior, redobrada, praticamente a metade desse efetivo no domingo estava trabalhando. Para o segundo turno, nós vamos ter na capital um efetivo ainda maior, uma vez que os 1.000 policiais que foram movimentados da capital para o interior estarão trabalhando no segundo turno, e certamente o clima de tranquilidade que reinou com relação à eleição vai ainda ser melhor. Muito obrigada, comandante, pelas suas informações, o bom dia. E no sábado também teve a fuga de pelo menos 15 detentos do centro de detenção provisória que fica no quilômetro 8 da BR-174. Eles fugiram durante o banho de sol. A informação que nós temos é que eles conseguiram escalar o muro, Guilherme. Situação, né, Rutiane? Obrigado pelas suas informações.